Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou Alessandro, professor de matemática, e vamos à resolução de mais um exercício. Um exercício sobre gráfico de função, tudo bem? No caso aí, bem associado à função do primeiro grau. Vamos ao enunciado aí. O gráfico da aplicação definida por f igual pares ordenados x e y pertencente aos intervalos fechados 2, 5, 2, 5, tal que y é igual a x, contida essa aplicação, né, em R cartesiano R, onde, aí agora o enunciado explica a notação que é conhecida, né, intervalo fechado 2, 5 é o conjunto dos x pertencente a R, tal que 2 é menor ou igual a x, menor ou igual a 5, né, beleza, ou seja, é um intervalo numérico fechado nos extremos de todos os números entre 2 e 5. E aí eu tenho as alternativas, né, das letras A, B, C, D e E, dizendo acerca desse gráfico. É um conjunto finito de pontos, uma reta, uma semirreta, um segmento de reta ou nenhuma das respostas acima. Então, muito bem. Então é isso aí. A gente precisa entender como que é o gráfico dessa aplicação que foi dada por essa anotação aqui, ó. São os pontos, né, pares ordenados, né, pertencentes aos intervalos 2, 5, 2, 5 fechados, tá? Eu estou dizendo aqui, né, o enunciado está dizendo o seguinte, que os valores de x atribuídos nessa aplicação são números entre 2 e 5, incluindo 2 e incluindo 5. Da mesma forma, os valores de y também são números entre 2 e 5. Agora, como que eu vou associar esses pontos, né? Como é que eu vou obter o x associado ao y? Dessa forma aqui, ó, eu vou pegar y igual a x, o que significa que essa é uma aplicação onde os dois números que vão estar aqui têm que ser iguais. Então, o número que eu ponho para x, eu tenho que pôr para y e vice-versa. Se nós formos pensar numa tabela para a gente imaginar os pares ordenados que eu posso colocar aqui, eu posso, por exemplo, atribuir valores a x dentro desse intervalo dado, que o x só pode ser entre 2 e 5. Então, por exemplo, 2, 3, 4 e 5. E o y tem que ser igual ao x. Então, se aqui no x é 2, o y tem que ser 2, 3, 4 e 5. Porque, no caso, essa nossa aplicação, x ser igual a y, gera pares ordenados do tipo xx, por exemplo. Muito bem? Beleza, beleza. Agora, eu preciso entender como vai ser esse gráfico aí. E para isso, vou fazer aqui, ó, nosso plano cartesiano, onde nós vamos representar esses pontos, né? Ou seja, vamos representar o gráfico, tá? Vamos fazer uma medida aproximada aqui, ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. 1 unidade, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Tentei caprichar bastante para vocês, hein? Ó, beleza. Então, vamos marcar esses pontos que nós colocamos aqui na nossa tabela, né? Esses pontos iniciais. Então, tem o ponto 2, 2. Então, ó, 1, 2, 1, 2. Então, tem esse pontinho aqui, ó. Depois eu destaco ele. O ponto 3, 3, 4, 4 e 5, 5. Vamos lá, 2, 3. E aqui o 3. Então, o 3 no y com 3 no x. O 4 no x com o 4 no y, depois eu destaco, e o 5 no x com 5 no y. Beleza, até que eu fiz bem bonitinho, hein? Ó, muito bem. Então, ó, são esses pontos aqui, ó, que eu marquei até agora, ó. Deixa eu dar uma destacada neles aqui. São esses pontos aqui, tá? Bom, mas será que o gráfico dessa aplicação são somente esses pontos? Não. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com intervalo real, e aqui também. Então aqui eu tenho que pegar todos os números reais entre 2 e 5. E aí eu vou pegar todos os números entre 2 e 5. Ou seja, nesse pedacinho aqui que eu estou destacando. Então eu vou pegar o 2,5, 2,1, todos os números racionais e irracionais, ou seja, todos os números reais entre 2 e 5. E quando a gente faz isso, a gente dá uma ideia de preenchimento, né? A gente pode fazer esse preenchimento aqui, né? Y igual a x é uma função linear, né? Então a gente sabe que são pontos alinhados os gráficos, e aí eu posso
fazer esse preenchimento e ligar esses pontos aqui. Não posso passar além desse ponto aqui. Por quê? Porque os valores de x são até 5, então é até 5, então até aqui. Não posso desenhar o gráfico também antes daqui, ó, para cá. Por quê? Porque os valores de x se iniciam no 2, então o gráfico inicia nesse ponto e termina nesse ponto, ou seja, esse gráfico ele é um segmento de reta dado pela alternativa D. Maravilha! Muito bem. Gosto de destacar que é bem legal dizer que o gráfico de uma função definida dessa forma aqui, ó, ax mais b, uma função linear, são pontos alinhados, E aí você vai ter que ter atenção sempre ao domínio para ver se esses pontos alinhados são uma reta, são uma semi-reta, são um segmento de reta ou são só pontos isolados, mas alinhados. Quem vai determinar isso, muitas vezes, é o domínio, a característica do seu domínio, tá? Igual aqui, ó, eu peguei infinitos pontos, mas que se iniciavam nesse e terminavam nesse, o que gerou um segmento de reta. Beleza, pessoal? Qualquer coisa comenta aí. Valeu, até mais, falou!